Fala aí galera, esse é o Psicologia Interativa e hoje nós vamos falar novamente sobre MBTI. A tipologia de hoje é o ISTJ. Muitas vezes as pessoas acreditam que apenas o INTJ é uma personalidade extremamente inteligente. Porém, o ISTJ costuma se destacar também muito. Algumas grandes personalidades como Thomas Hobbes, Henry Ford e Sigmund Freud foram desta personalidade. A realidade é que muitas personalidades ISTJ se destacam muito. Isso acontece porque, quando uma personalidade é bem desenvolvida, seja ela INTJ, ISTJ ou até mesmo, por exemplo, INTP, isso porque são personalidades de certa forma parecidas, são personalidades que não ficam só na sua primeira função. Então, são personalidades que se diversificam para poder então expressar uma gama de características e de funções para atender determinadas demandas e expressar alguma criatividade, alguma noção de realidade, alguma precisão, algo que soe diferente para o mundo. Então elas precisam se destacar de alguma forma. E o ISTJ consegue fazer isso com primazia quando desenvolve sua intuição. Se a gente for levar em conta o personagem real, Freud, ou o personagem fictício, Sheldon Cooper, nós teremos dois personagens extremamente inteligentes. Isso porque eles utilizavam um alto nível de criatividade apesar da sua SI ser dominante. A sensação introvertida dominante aparece muitas vezes como uma característica pouco criativa. Temos que pensar sempre que a sensação está ligada ao passado, às experiências táteis, de certa forma ao presente, e sendo introvertida, está mais ligada ainda às experiências passadas e às experiências internas. Ou seja, uma pessoa com a função SI elevada tende a levar muito em consideração o seu passado, ter um olhar muito atento para aquilo que é interno e ter um olhar muito atento para aquilo que é experimentável. Assim, a personalidade de Sheldon Cooper passa a ser um grande exemplo, porque ele leva muito a sério o experimento, toda a questão da cientificidade, e isso mostra como o ISTJ pode muitas vezes ser frio e calculista, talvez tanto quanto ou mais do que o INTJ. Porém, o ISTJ é frio de uma forma diferente, já que o ISTJ ele tende a ver as coisas como concretas, e isso leva a ele uma expressão fria e objetiva. O INTJ ele tende a ter uma certa ambição, e essa ambição pode ser criativa ou ambição de poder. Dessa forma, ele tende a buscar e levar essa frieza para o futuro, para a atitude de ambição. Já o ISTJ tende a ser frio em questões práticas, em análises práticas. Por isso, por exemplo, o Freud, ele fazendo uma análise prática dos seus próprios sonhos, foi capaz de dar início a toda a sua criação de teorias e ser o fundador da psicanálise. Trazendo um paralelo o personagem do Jung, que era INFJ, nós podemos ter aí uma personalidade mais sonhadora, mais lúdica, mais subjetiva, que compatibiliza exatamente com muitas das suas teorias. Apesar de ter se tornado o MBTI uma teoria mais objetiva, o Jung ele tinha um lado muito mais subjetivo, subjetivista e criativo para tudo que ele fazia, diferente do Freud, que teve um olhar muito mais calculista. De certa forma, um acrescentou muito ao outro, até certo ponto que um não se aguentou mais. Isso porque suas teorias eram muito conflitantes em determinados aspectos e cada um foi para um lado. Mas analisando a personalidade de um ISTJ convencionalmente, nós vemos que é expressada sobre ele uma certa rigidez excessiva. Isso porque muitas definições trazem a personalidade do ISTJ como sendo uma personalidade muito conservadora. Acontece que o ISTJ tende a julgar o ambiente por aquilo que ele experienciou. E realmente ele tem uma necessidade de estrutura. Mas essa necessidade de estrutura tende a aparecer muito mais com uma necessidade de organizar o ambiente, de ter controle sobre as consequências, de talvez, por exemplo, muitas vezes não trabalhar no mercado financeiro. Apesar do Warren Buffett ser um cara do mercado financeiro, ele é um cara de muita teoria, ou seja, já é uma demonstração do quanto de teoria alguém que tem a personalidade ISTJ precisa para encarar um meio tão volátil. Provavelmente, sendo um meio volátil demais, é uma pessoa que não vai se arriscar de cara, vai ficar estudando e vendo análises cada vez mais profundas para que ela possa se arriscar nesse mercado. Seria um mercado muito mais compatível, por exemplo, com a NTJ, que tende a se arriscar cada vez mais em determinadas ações, e apesar de ser uma personalidade que gosta de se programar, teria essa tendência sim
de analisar o ambiente e tomar ações, tomar atitudes. Mais ainda, o ENTP. O ISTJ, quando trabalha no mercado financeiro, ele tem uma visão um pouco atípica para o seu padrão. Ele pode se destacar sim, isso porque não é uma questão de limitação, mas é uma questão de tendência dele buscar segurança e encarar a vida de uma forma mais objetiva. E tem uma tendência menos extravagante. Mas claro que isso também seria uma questão um pouco limitada demais, já que, por exemplo, o empresário Jeff Bezos é conhecido também por fazer algumas extravagâncias com seus gastos e tal, o consumo de dinheiro que ele tem, só que ele tem uma fortuna muito grande. Então isso justificaria que ele também gastasse muito, né? Então, não é que o personalidade ISTJ não vai gastar, é que ele vai gastar menos do que ele pode gastar, isso porque ele vai prezar a segurança. Mas tendo adquirido ali um montante muito grande, ele vai gastar uma parcela. Se ele, por exemplo, ganha 1 milhão, ele vai gastar 200 mil fácil, isso porque vai ter 80% guardado. Não quer dizer que seja uma personalidade conservadora em seus gastos. Vai ser conservadora perante o montante que ele tem, ao invés de sair atropelando tudo, como talvez um NTP fizesse. E assim isso refletiria, por exemplo, no comportamento dele no trabalho. Se ele fosse, por exemplo, do âmbito financeiro, o NTP também seria uma personalidade mais acelerada, mais espontânea, porque não mediria ali cálculos tão aprofundados para fazer as suas ações. Eles fariam uma intervenção mais intuitiva, enquanto o ISTJ, talvez até mais que o INTJ, iria gostar de avaliar passo por passo para ter certeza do que ele está fazendo. Mas um ponto muito interessante mesmo, quando se fala dessa personalidade, é a partir, por exemplo, do fato de que ele é muito conservador em sua personalidade. Isso tirando dele, talvez, uma completa capacidade de ser carismático, o que não é uma verdade, e principalmente focando no fato de que, talvez, ele seja incapaz de encarar, por exemplo, novas ideologias, sendo que ele talvez estivesse levado por uma ideologia conservadora. Sendo que, na verdade, essa seria uma característica mais atribuível ao ISFJ e não ao ISTJ. Isso porque o ISFJ ele tende a olhar para o passado, ou seja, a sua SI, mas expressada através de uma FE. Ou seja, ele vai se estruturar num ambiente onde há uma FE, que pode ser muito bem atrelada a uma conformidade social, aquilo que as pessoas pensam, já que a função FE, sendo secundária, ela parece forte e é uma função responsável por atrelar pessoas. Ou seja, quando você tem a FE forte, você tem a tendência em deixar a sua opinião em segundo plano para aderir a uma ideia em grupo. Você pode ter até uma opinião forte, mas essa opinião tende a não prevalecer porque você prefere estar em conformidade, você parte do grupo para si e não de si para o grupo. Já o ISTJ não, ele parte de si para o grupo. Então ele não vai pensar muito se a realidade que ele pensa vai doer. Assim é muito fácil que, por exemplo, se ele discordar de uma determinada estrutura, mesmo que ele tenha crescido numa família conservadora, o que pode ser sim uma influência para manter a personalidade dele conservadora, mas se ele mudar esse pensamento, ele vai corroborar com a própria família, já que ele tem uma TE forte. Então a opinião dele vai entrar em jogo e ele vai falar, não, apesar de eu ter nascido nessa estrutura, eu não concordo com ela. Só que, obviamente, ele vai expressar isso talvez de forma espontânea e é possível até que, como qualquer outra personalidade, ele provoque desentendimentos, apesar de ser uma personalidade que preza por educação, por um entendimento maior com o próximo e tal, mas ele preza muito pela sua opinião também. Então, se ele vê que a opinião dele está sendo deixada em segundo plano, ele vai expressar essa opinião e vai impor a sua ideia. Ou seja, essa ideia de que o ISTJ é totalmente adepto de uma ideologia totalmente conservadora é, de certa forma, um equívoco. Não que uma personalidade ISTJ não tenha essa tendência, mas com o mundo mudando cada vez mais, nós temos uma estrutura social diferente. E o que talvez nós vivêssemos no Brasil na década de 50 ou de 60, que talvez demonstrasse uma FE social, uma SI/FE social, talvez uma personalidade mais conservadora socialmente falando, que fosse expressada através de uma conformidade entre as pessoas, onde talvez as pessoas não tivessem um interesse maior de corroborar, e até mesmo com determinados preconceitos, hoje já não acontece mais. Onde até mesmo quando vemos determinadas brigas ideológicas, pode existir aí uma FE de grupo, que não vai ser exatamente uma FE social. Isso porque, quando eu digo FE social, estou falando de um âmbito nacional, por exemplo. Quando você fala de uma FE de grupo,
onde há uma concordância entre as pessoas, entre um movimento maior de grupo, uma ideologia, uma ideia brigando com a outra, há uma conformidade dentro daquele grupo, mas há uma objeção contra um outro grupo. Diferente de décadas atrás, quando determinados temas não eram tratados, existia uma FE nacional ou até mesmo mundial em certos aspectos. Só que cada lugar mudou na sua velocidade, mas a tecnologia trouxe que quase ao mesmo tempo mudanças em diferentes âmbitos para diferentes lugares no mundo todo. Dessa forma, a necessidade e a capacidade de se comunicar, de argumentar, pôs em xeque a necessidade de certos conflitos, que tem muito a ver com o aspecto de TE, porque TE comunica uma lógica, diferente de FE que comunica, mas comunica no conceito. A TE tem a necessidade de comunicar, mas expressando o conceito central. A FE tem a necessidade de comunicar, mas expressando o conceito social. E aí há uma diferença, porque a TE vai prevalecer o indivíduo e a FE vai prevalecer todos os outros conceitos. Então essa questão do ISTJ ser uma personalidade conservadora demais teria mais a ver com o ISFJ, por exemplo. Já o ISTJ, se ele tivesse sido criado num ambiente extremamente liberal, ele pode ser uma pessoa extremamente liberal. E aí ele pode até rejeitar aquele conservadorismo que ele enxerga em outras pessoas. Porque pela SI dele está associada a experiências liberais, ele vai enxergar o conservadorismo exagerado como algo completamente desnecessário, já que ele se estruturou num ambiente com muito mais liberdade. Isso traz para esse tipo de pessoa uma formação agregadora da personalidade, já que talvez ela tenha vivido num ambiente, por exemplo, de NE, né, um ambiente de NI mais TE, onde ele foi criado, ou no ambiente de TE mais NI, ou quem sabe até com algum aspecto ali de SE, onde ele foi criado por alguma pessoa ou por algumas pessoas que fizeram ele pensar diferente. Isso deu uma estrutura. E por que eu estou falando do ISTJ com tanta clareza? Isso porque ele sendo uma personalidade IJ, ele tende a querer uma estrutura. Mas mais do que qualquer outra, ele é menos subjetiva possível. Então as pessoas tendem a encarar ele como uma personalidade conservadora demais, porque seria uma personalidade concreta demais, objetiva demais, estruturada demais, e aí deixam de encarar que ele pode ter um âmbito completamente diferente, um âmbito mais criativo, pode reconhecer um aspecto da expressão do sentimento, porque talvez a pessoa seja capaz de internalizar características e funções que talvez não sejam da sua estrutura original de personalidade. Ou seja, é muito possível e bem provável que você conheça vários ISTJs que sejam criativos sim, e, por exemplo, trabalhem, por exemplo, numa área de publicidade. Isso porque a sistematicidade dele pode até ajudar numa área criativa, né? Então, fechar a mente e avaliar que seja uma personalidade só concreta é exagero. Mas se a gente for falar do padrão, realmente tem uma tendência de que ele busque, por exemplo, um concurso público, que é o que, no geral, tende a gerar mais segurança, ou se isso mudar, e o mundo está mudando e certas coisas tendem a mudar realmente, ele vai buscar uma outra carreira que talvez traga segurança. Mas isso num aspecto geral, né? Quando nós falamos de uma pessoa que talvez não tenha nenhum interesse específico, nada que movimente ela especificamente, ela vai seguir um caminho comum, né, daquela estrutura dela que ela se sinta mais confortável. Mas se ela, por exemplo, quiser ser um cantor, vai ser um cantor sendo ISTJ. Assim como a ESFP, se quiser estudar ciência, matemática, física, astrofísica, vai estudar esse tipo de contexto também. Agora é fato que essa com certeza é uma personalidade que tem uma capacidade muito grande para avaliar detalhes, né? Isso porque ela vai analisar cada minuciosidade de um aspecto de um sistema, seja ela um sistema humano, psicológico, seja ela um aspecto tecnológico, um aspecto matemático, por exemplo, as finanças de uma empresa, ou a organização de uma casa, a organização de um ambiente, seja qual for, seja na área da ciência ou num momento prático da vida, ou até mesmo num âmbito artístico, se essa pessoa for estudar alguma coisa, ela vai fazer de forma detalhista, ela vai querer aprender cada detalhe daquilo que ela está fazendo. Isso pode se conectar também a certos aspectos da personalidade, onde, por exemplo, é uma pessoa que gosta de aprender coisas reais, né? Toda essa questão do ISTJ tem um apego à realidade, à concreticidade, traz a ele um âmbito natural de querer aprender sobre documentários, né? E sobre história, por exemplo, já que o ISTJ vai querer saber sempre como que algo se estruturou, né? Isso pode trazer também um aspecto da personalidade
trazendo ali uma necessidade sobre saber a biografia de alguém, já que é uma pessoa que gosta de saber detalhes a respeito de um passado, de uma estrutura, de uma vida, ela pode querer ler uma biografia, por exemplo, pode ser um dos temas que ela se interesse mais em ler, ou ver um programa biográfico ou alguma coisa do tipo, que seria um documentário ou mesmo uma questão histórica. Mas quando essa pessoa trabalha no âmbito de uma empresa, de uma corporação, ela pode cometer um erro que é, por exemplo, se permanecer omisso, né? É uma pessoa que talvez, se ela não tomar um pequeno cuidado ali de aparecer mais, de ser mais pública, ela pode acabar se omitindo. Claro que muitos ISTJs não tem problema nenhum com isso, tem uma extroversão bem trabalhada, consegue interagir bem em grupo, mas é um problema que pode aparecer no ISTJ. Não é uma regra, mas isso pode acontecer, já que eles são muito introvertidos, são das personalidades muito introvertidas, então todo IXXJ tende a um pouco isso, já que todo IXXJ tende a criar uma grande sistematicidade interna antes de criar essa sistematicidade externa. Ou seja, se você for IXXP, você tende a tendência a criar uma estrutura básica interna, mas expressar isso em algum momento. Se você é EXXJ, você tende a criar uma estrutura para expressar isso exteriormente. Agora, todo IXXJ tende a criar uma certa concreticidade a respeito da sua estrutura interna. Ou seja, antes de criar uma estrutura externa, você cria uma estrutura interna. E isso pode gerar algum problema se você não conseguir expressar isso em grupo, entendeu? Fazer essa conexão para todo esse tipo de personalidade é muito importante. E sendo os mais subjetivos, os INFJs, e os mais concretos, os ISTJs, pode haver um desequilíbrio para um lado ou para o outro. Então são duas personalidades que tem que trabalhar isso. Então é um conselho bom para o ISTJ também. Como você é um tipo de personalidade muito prática, você tende a ser muito confiável. Isso porque você tem uma F internalizada que demonstra uma certa ética, apesar de ser uma característica terciária, mas que funciona de base para as duas características que vêm acima dela, já que a SI e a TE já vão ter uma função muito expressiva, então elas só vão precisar de uma estrutura dada por essa FI terciária, que vai trazer aí uma base de ética, mas que, expressadas nessa característica de SI dominante e TE secundária, vão trazer uma objetividade tão grande que dificilmente são pessoas que vão mentir, por exemplo, já que serão muito objetivas na sua expressividade. Elas não vão pensar duas vezes antes de falar o que acham certo ou errado. Isso porque não é só uma questão de ética para o ISTJ, né? Claro que o ISTJ também pode ser antiético, claro que o ISTJ também pode ser manipulador, só que existe uma estrutura nele, no jeito dele de ver o mundo e fazer as coisas, que faz ele ser objetivo. A objetividade para ele é mais importante. Resolver as coisas de forma fácil e simples é mais importante do que ficar criando rodeios desnecessários. Então dificilmente ele vai ceder a uma desestrutura da sua atitude, né? Perdendo assim a sua ética e a sua objetividade por causa do que os outros pensam. Ou seja, a ética não vem só por causa de uma ética, mas por causa de uma objetividade dele fazer acontecer as coisas, porque para ele é mais fácil assim. Ele mesmo talvez não se importe tanto com o que os outros pensam. Não por uma questão também de grosseria ou de falta de caráter, mas porque ele leva em conta expressar aquilo que para ele é uma verdade. Ou seja, na visão dele, não há de respeito nenhum nisso. Muito pelo contrário, ele está expressando aquilo que é importante para ele, que é a verdade dele. Ele não vai fazer questão de entrar nesse âmbito social e talvez nem perceba que ele não está entrando em um determinado âmbito ou conformidade social, porque para ele já está acostumado a agir e fazer assim. Principalmente se você é um pouco mais velho ou mais velha, pode aparecer aí algum apreço por relíquias e antiguidades. É lógico que pessoas mais novas podem ter essa tendência também, mas quanto mais velhas são, mais uma tendência. Isso porque é um pouco cultural também o fato de que certas relíquias e antiguidades eram valorizadas, né? Então, uma pessoa de talvez 60, 70 anos teria uma visão muito mais conservadora a respeito de determinados objetos, talvez um relógio que nunca se desfez, algo da família, né, que é muito importante, do que, por exemplo, uma pessoa mais nova que vive num mundo muito mais dinâmico, onde os bens de consumo muitas vezes não são tão duráveis assim e talvez não tenham mais tanto valor, tanta importância, a não ser para aspectos históricos, mas aí já seria um âmbito um pouco diferente. É possível, mas só possível, que você não goste, por exemplo,
de algum tipo de lazer mais extravagante. Que você seja mais conservador, por exemplo, nos seus hobbies ou na sua forma de passar o tempo livre. Mas existe a possibilidade também de você querer sair dessa rotina ou construir uma rotina um pouco mais liberal, mesmo que isso tenha que ser estruturado antes para uma decisão, sendo assim, se tornando um hábito de, por exemplo, sair toda sexta-feira. Talvez você vai ser a pessoa que não vai ser pega de última hora para sair num dia, mas você vai sair toda sexta-feira porque você quer passar a se divertir, quer experimentar uma coisa que talvez não seja naturalmente da sua estrutura. Isso se você começou a mudar isso um pouco mais velho. Mas se você começou a mudar isso antes, talvez você nem tenha percebido essa mudança. Se tiver acontecido, por exemplo, na adolescência ou na infância, de você querer socializar mais e ter reconhecido isso. É possível que mesmo que uma personalidade tenha uma determinada estrutura, ela tenha uma contra-estrutura para fortalecer os pontos fracos dela, talvez trabalhando a extroversão ou a criatividade, como eu citei no início do vídeo. E com certeza você é uma pessoa que valoriza normas e regras a serem seguidas, né? Mas não quer dizer que você esteja tão preso, mas tão preso quanto muitos resultados e análises tendem a mostrar. Você pode ter aprendido ao longo da vida que ser flexível é uma forma mais fácil de fazer as coisas acontecerem. Isso porque a questão do aprendizado sempre pode ser internalizada também, o que não quer dizer que você tenha mudado completamente a estrutura da sua personalidade. Você provavelmente vai reconhecer que essa sua necessidade de organização e de estrutura ainda existe, mas você reconhece outros caminhos para poder viver bem num âmbito social e com os imprevistos que tendem a acontecer. Cerimônias como casamentos e rituais, como festas, por exemplo, de Natal ou determinados rituais religiosos, podem atrair pessoas com esse tipo de personalidade, o que não quer dizer também que vai ser uma regra total. Agora, uma coisa que costuma chamar a atenção desse tipo de pessoa, e aí é quase uma regra para pessoas desse tipo de personalidade, são discursos superficiais. Se você é desse tipo ou conhece uma pessoa que é desse tipo, provavelmente você vai perceber que ela não gosta de pessoas que têm um discurso superficial. Um pouco talvez diferente do INTJ, em talvez confrontar ou não respeitar as autoridades, você até tende a respeitar essas autoridades, se você vê verdade nessas autoridades. Ou seja, você vai respeitar o contexto social, mas se você vê que essa pessoa não expressa uma realidade, você vai formar uma opinião sobre ela e talvez demore um pouco para expressar se essa pessoa está num cargo ou numa posição social acima de você, e se por acaso isso te faz se sentir um pouco desconfortável em expressar isso, ou se você acha, por exemplo, que é desnecessário, ao contrário do que um INTJ ou um ENTJ provavelmente não pensaria tanto, ou até mesmo e principalmente um ENTP. Porém, mesmo assim você tem uma opinião muito forte, e se você vê que aquela pessoa insistentemente não está sendo coerente com aquilo que ela deveria ser, com aquilo que ela diz, você provavelmente vai expressar sua opinião e provavelmente vai ter guardado ali muitos detalhes a respeito daquela pessoa para expressar detalhadamente tudo que você acha sobre ela. Ou seja, quase trazendo ali uma lista dos erros e dos vacilos que a pessoa cometeu, se você não acredita muito naquilo que ela está expressando e você não vê uma mudança e aquilo te incomoda a ponto de você ter que finalmente se expressar. Você gostou desse vídeo? Você gosta desse tipo de tema em BTI, Enneagrama, conhecimento pessoal? Então se inscreve no nosso canal, olha lá a nossa página no Instagram, no Facebook, temos o grupo lá também, e dessa forma a gente pode ir conversando cada vez mais sobre esse e sobre outros temas que tem a ver com o autoaperfeiçoamento e o autoaprimoramento. Deixa aí nos comentários se você se identificou, se você teve mais alguma dúvida, se você gostaria de mais algum tipo de vídeo, alguma outra informação, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até mais!